Durante a Primeira República, a questão dos limites foi o tema mais desenvolvido, foi o tema mais estudado pelos intelectuais de Sergipe. Os limites entre Sergipe e Bahia marcaram a historiografia do século XX. O poder do maior fez com que a Bahia vencesse sempre e que a questão dos limites continuasse sem solução. Foi aí que entrou a ação incontestável de Ivo do Prado. Olhando para o rio Sergipe, podemos imaginar o quanto foi difícil conquistá-lo. As discussões entre as fronteiras de Sergipe e Bahia foram colocadas por diversos autores, todos com farta documentação. Eles tentaram até uma negociação diplomática na época, mas fracassaram. A Capitania de Sergipe e suas ouvidorias foi o trabalho apresentado em 1919 por Ivo do Prado, no Congresso de Geografia em Belo Horizonte. A memória, repleta de documentos e de mapas, marca os verdadeiros limites entre Sergipe e o território baiano. A fidelidade dos limites de Sergipe, expressa no livro de Ivo do Prado, impressiona pelos detalhes. Detalhes que ele conseguiu nos arquivos militares e civis do país quando viajava a serviço da polícia. O livro passou a ser a maior e a melhor referência sobre a luta dos sergipanos pela restituição da parte incorporada pela Bahia. Um memorial sem precedentes, que expressa a coragem sergipana de reivindicar um pedaço de seu território subtraído. O prazer em conhecer vai ao intervalo, mas não saia daí, porque no próximo bloco você vai saber mais sobre a carreira política de Ivo do Prado, a sua atuação como jornalista e sobre a avenida que homenageia o nome dele aqui na nossa capital. É só um instante. Estamos de volta com prazer em conhecer e hoje contando a história de Ivo do Prado. Ivo teve uma presença marcante na imprensa brasileira. Escreveu para diversos jornais por onde passou. Aqui em Aracaju, ele fundou o Correio de Sergipe. Mas os sergipanos, o que sabem realmente da vida de Ivo do Prado? Você sabe quem foi Ivo do Prado? Infelizmente não. Você sabe quem foi Ivo do Prado? Não, não sei nada sobre ele. Nunca vi nem falar, só pelo nome da rua. Já ouviu falar sobre Ivo do Prado? Ivo Prado já ouvi, sim. É que me falha a memória no momento. Só conheço o Ivo do Prado pelo nome que eu conheço na rua, que às vezes eu venho para cá. Mas não sabe nada sobre ele? Você pode me adiantar alguma coisa? Como jornalista, ele fundou o Correio de Sergipe aqui e além de escrever em jornais no Mato Grosso, no Amazonas, ou seja, em todos os locais que ele se via, ele, que era um homem dedicado às letras, ele escrevia, sobretudo sobre a política republicana. Ainda, segundo o historiador Ibaré Dantas, Ivo do Prado se posicionou na imprensa através dos seus artigos. Os seus textos eram sempre marcados pela sua personalidade forte e posicionamento político. Aqui ele teve uma polêmica com o pai de Leandro Mainá Maciel, que se chamava Leandro Ribeiro de Siqueira Maciel, que a respeito da formação da chapa, que Leandro procurava organizar seu grupo por um lado, e ele, como republicano histórico, ficou mais ao lado dos seus companheiros. Então foi uma polêmica com apenas 2 artigos, mas mostrou que ele era um homem sisudo, um homem sóbrio, um homem que nesse momento com o Leandro ele fez um artigo um tanto irônico e, sobretudo, marcado por uma seriedade. Para a escritora e membro da Academia Sergipana de Letras, Luzia Maria da Costa Nascimento, Ivo do Prado pode ser considerado um excelente escritor, que possuía ideias avançadas para a sua época. Era jornalista, um jornalista muito ferrenho
e tinha suas convicções republicanas e se firmou nessas convicções e das suas ideias liberais. Enfim, Ivo do Prado foi um homem, para a época, um homem muito avançado para a sua época, não deixando de ser um homem austero, um homem de princípios rígidos, de uns princípios que talvez de sua formação, na época, sua formação militar. Conheça agora o que Ivo do Prado fundou e redigiu. O Correio de Sergipe, diário político, de 1890 a 1891. O Jornal do Aracaju, em abril de 1894. Em Porto Alegre, colaborou com os periódicos Luta, Lábaro, Mercantil e Século. E em Corumbá escreveu para a Gazeta Oficial, Estado, Rebate e O Sertanejo. Na imprensa, usou o pseudônimo de Júlio Iapiranga. Também escreveu em 1890 o livro Eu e o Dr. Leandro Maciel. Em 1911, escreveu os livros Ao Eleitorado Sergipano e A Capitania de Sergipe, Suas Ouvidorias, além de diversos manifestos no Correio de Aracaju e Jornal do Povo. Ivo queria continuar atuando na política brasileira. Para concorrer a uma vaga de deputado federal, ele sabia que precisava do apoio dos sergipanos. E por isso lançou esse manifesto aqui, que foi divulgado em toda a imprensa aracajuana. Assim que terminou o mandato de deputado federal, Ivo do Prado já tinha como certa a sua indicação para o Senado. Foi aí que veio a grande decepção. Ele foi substituído pelo nortista Lopes Gonçalves. Que ele contrariou-se do governo de Graco Cardoso, quando o Graco o preteriu para dar lugar a Lopes Gonçalves. Aí Graco passa a ser muito criticado por essa medida. Agora, o que precisa ser avaliado detidamente é se o governo Graco, diante de um pedido do presidente da República, se ele naquela conjuntura, ele teria condições de negar. As pessoas, quando criticam, não levam em consideração o pequeno peso de Sergipe diante da Confederação, da Federação Brasileira, né? E o prestígio e a força que tinha um presidente da República para fazer valer o seu pedido. Ivo do Prado ficou muito contrariado por não ser senador. Ficou doente, depressivo. Morreu no Rio de Janeiro no dia 25 de abril de 1924, aos 64 anos. Ivo do Prado dá nome a uma das mais belas avenidas de Aracaju. Toda margeada pelo rio Sergipe, a avenida retrata o crescimento da cidade para as